Segunda-feira, 19 de janeiro de 2015, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma nova experiência educacional que está acontecendo especificamente no estado de Goiás. Algumas das escolas públicas estaduais, os colégios, o antigo segundo grau, foram colocadas para a administração pela Polícia Militar do estado. Como está saindo essa experiência? O que motivou isso? Será que isso pode causar algum tipo de diferença em relação às escolas civis? Será que é o excesso de violência que leva a esse tipo de decisão? Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o diretor de uma dessas escolas, o capitão Francisco dos Santos Silva, que é o comandante-diretor da unidade Fernando Pessoa, em Valparaíso, no Goiás. Capitão, bem-vindo à Participação Popular. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Nossos agradecimentos também à Polícia Militar do Estado de Goiás por ter atendido o nosso convite. E nós temos também aqui o doutor em Psicologia Educacional, professor de mestrado e doutorado da Universidade Católica de Brasília, Afonso Galvão. Resumir seu currículo aqui, porque é enorme. Mas seja bem-vindo aqui, professor. Espero que goste do programa. Obrigado, boa tarde. E nós queremos as suas opiniões, as suas perguntas sobre esse assunto. A militarização das escolas, a educação militarizada, se é que a gente pode chamar assim. Você pode ligar para 0800 619 619, a ligação é de graça. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto como uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, não tem espaço aí, participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também na internet, pode mandar pra gente uma mensagem, um tweet, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, do mesmo jeito, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, @participaçãopop, que a gente vai discutir o assunto aqui com os nossos convidados. A nossa repórter Carol Siqueira hoje está visitando justamente uma dessas escolas lá do Goiás, não é, Carol? Isso mesmo, Fabrício. Eu estou na unidade Fernando Pessoa, que é essa organizada pelo capitão que está no estúdio. Esse colégio fica no bairro Céu Azul, que é um bairro da cidade de Valparaíso de Goiás, uma cidade que fica coladinha aí no Distrito Federal. São cerca de 40 quilômetros de distância entre aqui e o centro de Brasília, que é exatamente onde você está. Demoramos cerca de 40 minutos para chegar. E eles estão aqui correndo nos últimos preparos para aguardar os alunos que voltam às aulas amanhã. E, Fabrício, o que a gente vê é uma escola muito bem cuidada. Eu entrei em várias salas, as carteiras e as cadeiras estão em ótimo estado de conservação. As salas têm sistema de ventilação. Eu entrei no banheiro das meninas e no banheiro dos meninos e todos os banheiros funcionam, não há pias quebradas. A escola é muito bem cuidada, muito diferente do que a gente vê por aí. A gente vê alguns resquícios de pichações antigas que eles ainda estão tentando limpar esse tipo de pichação. Mas o que também chamou a minha atenção quando eu cheguei aqui foi ver muitos policiais, eles que trabalham aqui na escola, policiais armados, que é uma cena que eu não estou acostumada a ver gente armada em escola, obviamente, mas é um colégio militar. E esse colégio militar também está mudando a realidade da cidade. Do outro lado da rua, a escola, existe a Casa do Militar, que é um comércio, sem vinculação à escola, mas que vende as fardas, que vende o material escolar aqui da escola. E essa é uma das polêmicas. Um jogo completo de fardas custa aí em torno de R$500, que é um precinho um pouco salgado para um aluno aqui de uma região de periferia. Mas isso você vai discutir aí, daqui a pouco a gente volta com pais, alunos e gente que vai falar sobre essa mudança que aconteceu aqui na Escola Fernando Pessoa. Fabrício. Tá certo, Carol. Daqui a pouco a gente volta com você então aí, ao vivo de Valparaíso, estado de Goiás, explicando um pouquinho aí exatamente como que é essa relação da comunidade com a escola. A gente tá vendo, quem está assistindo aqui o programa pela internet ou pela TV Câmara, tá vendo que a escola está vazia. Agora as aulas voltam, então, nesta terça-feira, dia 20 de janeiro. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, vou mandar um abraço aqui especial para o professor Mauro e para a dona Regina, moradores do Grande Colorado, no Distrito Federal, e para Jaqueline Azevedo, moradora da Asa Norte, também no Distrito Federal, em Brasília.
que acompanham o Participação Popular. Então, um grande abraço para vocês, espero que estejam com a gente. No nosso programa sobre ciclovias, do dia 16, sexta-feira, né, 16 de janeiro, nós tivemos algumas colaborações que chegaram para a gente, não deu tempo de discutir. Fica, então, um registro e um grande abraço aí para o Carlos Jean Pereira Gonzaga, de São Gonçalo do Piauí, José Francisco Pacheco, de Belém do Pará, José Olímpio Rangel Barreto, de Vitória, no Espírito Santo, e também outro José, o José Gomes Ferreira, de Brasília, Distrito Federal. Espero que estejam acompanhando essa edição do Participação Popular. Nós também estamos recebendo ainda muitos e-mails sobre um programa que foi gravado no dia 9 de janeiro, né, que foi apresentado ao vivo aqui, ainda pela Carol Siqueira, né, o programa sobre o novo projeto de lei aí do auto de resistência da polícia. Nós recebemos 2 e-mails agora, fica o registro, então, da Maria Paula Braga e da Anete Perrone. Não disseram de onde são, mas mandaram e-mails comentando os programas. Vamos começar o nosso programa hoje, então, sobre a educação militarizada. Vou começar perguntando para o capitão Santos, que é o diretor e comandante dessa escola que a Carol está visitando agora lá em Valparaíso. Capitão, inicialmente, de onde surgiu essa ideia de passar o controle de uma escola estadual para a Polícia Militar do Estado de Goiás? Bom, a princípio as escolas militares elas foram criadas com o objetivo de atender aos dependentes de policiais militares. Ela funcionava dentro da academia de polícia, onde foi instituída. Com o desenvolver da educação, o sistema imposto dentro da academia, ou colocado, a sociedade pediu isso. Então, houve um acordo do governador com o comandante da época, fez-se uma parceria entre Polícia Militar e Secretaria de Educação. Quando foi isso, mais ou menos? 99. Em 99? Então já faz tempo. Quando começou, as primeiras escolas, elas foram criadas em 99. Então, foram criados esses colégios, nós tínhamos a princípio 6 e depois agora o governador resolveu estender. A população pede, os seus representantes parlamentares fazem a legislação com a criação do colégio e a Secretaria de Educação oferece 3 escolas, a Comissão do Comando de Ensino escolhe uma das 3, né? No caso do entorno foi oferecida aquelas de um índice maior de violência, onde era uma violência muito grande, e aí a polícia assume essa escola, né? Assume a gestão da escola, a parte da coordenação de disciplina, mas a parte pedagógica tem uma diretora, os professores, eles são civis e o currículo é da Secretaria de Educação. Os professores, então, são civis, são. Os militares só dão cidadania, música, aquela parte. A questão de as matérias, filosofia, sociologia, essas matérias, elas são dadas pelos professores da rede estadual de educação. São os mesmos professores que já estavam lá? Os mesmos professores, sim. Assim, vai mudando alguns, né? Sempre muda, mas os professores da Secretaria de Estado de Educação. Tá certo, capitão Santos, então, diretor do Colégio Fernando Pessoa, né, em Valparaíso. Vou passar a pergunta aqui agora para o professor Afonso Galvão, né, doutor em Psicologia Educacional, professor da Universidade Católica de Brasília. Uma pergunta que chegou pelo 0800 61969, professor, antes do programa começar, do nosso amigo Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco, está sempre com participação. Um grande abraço aí para você, Márcio. Ele perguntou assim: por qual motivo é usada a força da militarização nas escolas? Será que a educação não está tendo uma forma de educar as crianças e os adolescentes para a educação social? Ou seja, será que os civis estão falhando? Pelo que eu entendi, essa não é a questão. Eles não estão lá porque os civis estão falhando. Bom, os civis estão falhando, sim. A educação no Brasil está em uma qualidade muito ruim e, bom, isso não é um assunto de discussão nesse momento. Mas, nesse caso específico aí, há problemas. Há uma quantidade de regiões no Brasil onde as violências nas escolas se tornaram algo tão problemático que está exigindo uma intervenção militar de um modo mesmo repressivo até em muitas situações para fazer com que essa situação se acalme. Há uma falha aí sistêmica da sociedade em coibir abusos, a violência chegou à escola, em muitos lugares a escola se tornou uma escola de aprendizado para o crime, em que a criança ou adolescente chegam lá ainda sem muita condição para o crime e acabam aprendendo muitas coisas na escola. Então a escola hoje, especialmente a escola de periferia, num país com uma desigualdade social tão gritante como a do Brasil, as violências nas escolas são um problema
maior da educação hoje. Então, e pelo que eu entendi aí, eles estão lá desenvolvendo um trabalho de gestão, mas é um trabalho também que está sendo todo ele de resgate de uma condição de escola ser escola. Além disso, a gente deve compreender também que a tradição, digamos assim, da educação militar é uma tradição muito forte que remonta aos tempos romanos. Quer dizer, as duas grandes inspirações para a educação de massa e que foram muito fortes até meados do século XX foram, por um lado, a educação militar e, por outro lado, a própria igreja. E todas elas se baseiam nas lógicas de hierarquia e obediência, que são, no caso da igreja, pobreza também, que são temas, digamos assim, muito fortes na tradição militar. E os valores, né, os princípios valores, éticos, princípios que estão vinculados a isso. E a gente deve entender, por outro lado, que, digamos assim, 50% do sucesso de uma escola é o modo como a sua gestão é realizada. Então, os militares, eles têm uma educação que é específica para isso e que, de alguma forma, no Brasil, digamos assim, de uma política educacional caótica, sem objetivos, sem contextos e sem vínculos, essa educação militar, de alguma forma, ela permaneceu. Então, quando você entra numa escola que é caótica, que é desorganizada, que tem situações de violência, e você começa a estabelecer elementos mínimos para que a governança dessa escola aconteça, você muito rapidamente começa a mostrar resultados. Aqui em Brasília nós temos também algumas escolas que são administradas por militares. São e três, também, né? São três, dos bombeiros, dos policiais, a Dom Pedro, a Tiradentes. E o Colégio o Militar. próprio Colégio Militar, não é? Que é do Exército. Então, e são escolas que são bem-sucedidas num panorama educacional, inclusive, cuja estrutura de organização ainda tem muito dos elementos militares iniciadores do próprio processo educacional, lá muito antes do momento atual em que vivemos. E, professor, a gente ouve o pessoal falar, até a minha geração pegou na escola pública um pouco dessa realidade que ainda vinha de governo militar e tinha aula, por exemplo, de Organização Social e Política do Brasil, OSPB, Educação Moral e Cívica, que eram disciplinas de forte cunho, assim, definido pelo governo militar, era claramente. Sim, claro. Mas nas escolas tinha aqueles hábitos como o hasteamento da bandeira, cantar o hino nacional, todo mundo em fila no começo ali. E isso parece que se perdeu com o tempo. Isso realmente faz falta na educação de crianças e jovens? Por causa da ditadura militar, não é um evento de péssima repercussão no Brasil. Evidentemente, as coisas boas que eram associadas com isso foram também estigmatizadas, não é? Mas, evidentemente, o Brasil se recuperou da situação de ditadura militar, é uma democracia plena, com os militares incorporados e associados a essa democracia, com seus problemas, com suas dificuldades, mas é uma democracia com liberdade de expressão, com tudo. Então, essa parte, que é uma parte que existe, inclusive, em escolas de países que são muito bem-sucedidos em educação, ela foi um tanto estigmatizada por conta da própria atuação militar durante a ditadura. Mas a gente deve separar, evidentemente, as duas coisas e deve reconhecer, digamos assim, todo o aspecto positivo da educação, mesmo quando ela ocorreu durante a ditadura militar. Ou seja, houve uma negação, né? Um momento de negação de tudo que vinha do governo militar. Tudo, é uma espécie de estresse pós-traumático, não é? Onde, por conta dos efeitos, digamos assim, ruins, negativos da ditadura, houve uma tendência de se acentuar e de se negar tudo o que a ditadura fez. Então, no caso das escolas, evidentemente, a gente tem que pensar a educação de um modo sistêmico, não é? A educação está muito mais inclusiva hoje do que era no passado. Há muito mais gente estudando, o analfabetismo é menor, há mais gente na educação superior. Do ponto de vista quantitativo, tudo melhorou. Mas do ponto de vista da qualidade, a educação não decolou. A educação, do ponto de vista da qualidade, está talvez pior do que o que foi experimentado no passado. Só não está pior por conta da acessibilidade. Havia uma boa educação para poucas pessoas. Hoje há uma má educação para muitas pessoas. O que será pior, né? Realmente não é fácil. A Elaine Américo, que é professora da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, estadual municipal, mandou para a gente um e-mail no endereço participaçãopopular@câmara.leg.br, mandou agorinha, logo antes do programa começar. Ela
uma pergunta. Militarizar as escolas públicas não vai parecer um retrocesso? Parece-me que tal iniciativa descaracteriza a democracia nas escolas, ainda que haja tanta insegurança e despreparo docente para lidar com situações de alto risco. Passo essa pergunta para o capitão Santos. Como que o senhor responderia? Na verdade, há um desentendimento com relação aos militares assumirem as escolas. Nós não militarizamos escola, não é uma militarização da escola. Os militares somos nós, as pessoas que estão lá são civis e elas são conduzidas por civis. O que a polícia militar faz nisso é a gestão administrativa e a gente coloca a questão da disciplina, da hierarquia, porque as nações e todos os sistemas mais antigos do mundo que prevaleceram ou prevalecem até hoje são aqueles que são regidos pela hierarquia e a disciplina, isso faz parte. O que a gente entende, o que eu entendo como a escola administrada pela instituição militar, é pelo fato de que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles vêm como que um pedido de socorro. Eles estão procurando alguém que diga o que eles têm que fazer, porque eles não sabem o que fazer. Eles não têm respeito, eles não têm horário, eles não têm organização. O senhor acha que está faltando referência? Referência, esse é o ponto. Vou falar da região onde eu trabalho e do colégio onde eu administro. A grande maioria dos alunos nossos, eles não têm uma referência. Ou ele tem pai, ou ele não tem mãe, ou ele tem mãe, ou ele não tem pai, ou ele não tem ninguém, é criado por ninguém, ou ele é criado só pela avó. Então ele não tem o ponto de referência. O que nós fazemos é dar essa referência, dar um norte para eles. Que se você não viver em sociedade, se você não aprender a conviver com o próximo em sociedade, a respeitar o direito do outro, eu costumo dizer que seres humanos são criados para viver em sociedade. O que fizeram deles foi colocá-los para viver em bando. O bando é quando um cavalo corre e todo mundo sai atrás. Eles não sabem, a sociedade é quando você fala uma coisa, eu penso, eu discuto, eu olho e vejo de cada lado de um ângulo diferente. Então eles não aprenderam isso. Então eles chegam lá pedindo socorro. O que eu devo fazer? Qual o caminho correto que eu tenho que trilhar? Eu recebo constantemente mães e pais que vão lá agradecer a gente por coisas simples, porque o filho simplesmente chamou ele de senhor. Aprendeu a chamar ele de senhor. Ele não tinha uma referência do pai, que era um cidadão que tinha que ser respeitado. Assim sendo, ele também não tem referência de ninguém. Então ele chega na escola, ele acha que todo mundo é igual a ele e que ele pode fazer o que ele bem entender. Então nós não impomos um sistema ditatorial, até porque eu não sou ditador, nem sou da época da ditadura. Eu sou da época da democracia. O senhor, quando entrou na corporação, já tinha encerrado o governo militar? Entre 89 o militar encerrou em 84, então não pertence a esse quadro. Uma outra coisa que também é discutível é que a gente tem que olhar pelo lado do que é ditadura militar. O que é um ditador, por exemplo? Quem conhece a história sabe que nos nossos governos militares nós tivemos de 4 em 4 anos, trocava-se o governo, nós tivemos governos militares, nós tivemos um ditador, 40 anos no poder, 50 anos, mesma pessoa ditando, uma regra de uma mesma cabeça. Uhum. Então, a gente na escola, a gente não dá essa ideia da pessoa pensar que alguém ele tem que seguir aquele modelo e que ele tem que fazer aquilo. Não temos isso. Lá os nossos professores de sociologia, de filosofia, eles ensinam, debatem, o aluno é um ser pensante. Lá nós até combatemos nas reuniões pedagógicas, eu até falo isso com o corpo docente, que nós não precisamos achar nada, nós não temos que achar. Quem tem que menino acha biloca, acha um monte de coisa. Nós não somos achantes, nós somos pensantes. Então tem que colocar na cabeça daqueles meninos que eles são seres pensantes, que eles têm que crescer no pensamento, ter que ter opinião. Senso crítico. Isso, eles têm que criticar o que eles acharem. É isso que tem que colocar. O que os alunos da nossa região têm muita dificuldade disso, porque eles não têm alguém que mostre para ele, que ensine para ele esses caminhos. Na maioria das vezes o pai e a mãe são cidades dormitórias. Uhum. Pai e mãe precisa trabalhar quando ele o tem, que geralmente não tem, a sua mãe ela tem que ir, e ele fica sozinho. Quem vai educar ele? Alguém vai dizer o que? Ele não sabe o que fazer. Então ele chega lá assim, o que eu tenho que fazer para ser gente? Qual o caminho que eu devo seguir? E a gente ensina isso para eles, o respeito. Entender que o lado direito dele, o lado esquerdo dele tem alguém que ocupa.
Então ele tem que respeitar isso. Ocupação é um assunto que a gente vai voltar. Vamos de novo lá a Valparaíso, Goiás, exatamente para saber com a Carol Siqueira um pouquinho mais sobre como que essa comunidade está convivendo com uma escola militar. Carol. Oi, Fabrício, estamos de volta aqui na unidade Fernando Pessoa, nesse colégio no Céu Azul, que é um bairro de Valparaíso. Eu estou agora com parte dos funcionários aqui da escola. Eu estou com a sargento Marley, que ela é formada em letras, pós-graduada em educação e trabalha aqui na escola. Sargento, qual que é o trabalho que a senhora desenvolve aqui? A gente trabalha com a coordenação de disciplina, né? A gente busca realmente a questão da disciplina e para que os alunos cumpram o regulamento da escola. E o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o uniforme adequado, não pode sair da sala? Explica um pouquinho melhor o regimento em relação à disciplina. Isso, com relação ao uniforme, mas é o que a gente tem em todas as instituições, né? Toda escola é exigido uniforme, né? Com relação ao comportamento em sala de aula, a gente tem um regulamento que ele vai de punições de leve a grave, né? E para cada punição a gente dá ou advertência até suspensão. Pode mascar chiclete? Não pode. Pode usar esmalte escuro? Não, esmalte escuro, mascar chiclete, cabelo grande, nada disso. Batom? Não, desde que não seja escuro, pode. E já teve alguma punição que alguma mãe, algum pai veio aqui reclamar? Não, pelo contrário, a aceitação da sociedade é muito boa. De todos os pais que eu atendi aqui, nenhum deles em momento algum questionou. Pelo contrário, ele achou bom a forma como a gente chamou a atenção do aluno, ele aceitou e ele é o primeiro a brigar com o filho e não aceitar o comportamento dele aqui na escola. Voltando às punições, pode falar gíria, mano, véi, bater na mão em cima? Não, essa questão assim, igual o capitão estava falando, é a questão da livre da expressão, né? A gente não ceifa essas coisas do aluno, mas a gente tenta educar realmente, a gente tenta dar disciplina e mostrar que ele pode usar outras palavras, ele pode melhorar o vocabulário dele, ele pode melhorar a mania dele, as manias, né? Assim, a forma de cumprimento, a questão de realmente da vivência em sociedade de uma forma assim disciplinada realmente. Sargento, no começo do programa eu falei que me chama muita atenção o fato de ter armas aqui no ambiente escolar. As crianças levam isso com naturalidade? É normal? Afinal, vocês são militares. Não, leva, assim, a gente nunca teve nenhum tipo de acidente ou incidente, nenhum tipo de questionamento, porque a arma é o nosso instrumento de trabalho. E a nossa sociedade aqui ela é muito carente. Já teve um caso, por exemplo, de um aluno nosso que chegou machucado aqui ao vir para a escola, que foi assaltado e a gente precisou entrar em viatura para fazer diligência para ver se encontrava. Então, assim, já teve casos da própria sociedade bater aqui no colégio e pedir, estão assaltando minha casa, estou precisando disso. Então, assim, é que eles não vê como colégio, sim, mas também como um apoio pela sociedade ser carente, né? Um apoio militar. Então, assim, aqui não tem como a gente trabalhar desarmado realmente. Obrigada, sargento. Eu estou aqui com a vice-diretora da escola, que é a parte civil da escola. Ela trabalha na série, funcionária da Secretaria de Educação. Vice-diretora, uma pergunta rápida. Como é que funciona essa cooperação? Tem briga entre os militares e os civis aqui na escola? Não, é uma parceria muito agradável, né, entre nós professores, coordenadores, alunos e a parte do comando disciplinar. Então todo mundo em harmonia? Sempre em harmonia. A gente procura fazer um trabalho harmônico de forma que o disciplinar, o pedagógico, né, sempre anda em parceria. Obrigada, Rosângela, pela sua participação. É de volta com você no estúdio. Valeu, Carol. Obrigado por ter trazido aí, então, uma representante aí dos militares, uma representante da parte civil da escola, né? A gente está recebendo aqui algumas perguntas pelo Twitter, né? Pelo Twitter que é @participaçãopop. Marilis T. Neri perguntando, por exemplo, qual é o nosso e-mail. Vou repetir, participaçãopopular@câmara.leg.br. Ela se diz a favor, diz ótimo tema, considerando a eficácia dos resultados pedagógicos e educacionais já apresentados nessas experiências, concordo. O nosso amigo Alexandre Porto está aqui perguntando, queria saber se o ensino militarizado afeta o ensino de história. Como é tratada a questão da ditadura militar? E também, vi num programa que escolas militarizadas cobram taxas dos pais que muitas famílias não podem arcar, para as fardas, por exemplo. Antes de responder essa pergunta do Alexandre,
Eu vou perguntar de novo para o professor Afonso Galvão, da Universidade Católica de Brasília, essa questão da ocupação, né? Essa coisa da presença, como o capitão Santos disse, mostrar para o jovem que tem alguém do lado esquerdo, do lado direito ali dele. Mas sem interferir no processo educacional em si. O senhor acha, professor Afonso, que é exatamente a farda, a presença militar, a imagem do negócio é que tem um efeito sobre a comunidade, sobre os estudantes ali? Nossa, as pesquisas mostram, vão na verdade bem em acordo com o que ele descreveu. Não há como negar a descrição dele. De fato, o que nós temos em muitas regiões carentes e desassistidas, né, do Distrito Federal e do Brasil de um modo geral, porque a gente faz pesquisas do Brasil inteiro, é exatamente essa situação de um adolescente, de uma criança que ao longo da sua vida desenvolve um repertório de violência por conta de um fracasso da família em primeiro lugar, porque isso que ele descreveu em relação à família é o que a gente encontra em pesquisas também, famílias com todo tipo de crise, adolescentes abandonados, adolescentes sofrendo violência assistida. A violência assistida quer dizer, ele assiste à violência na rua, ele assiste à violência em casa, ele se encontra com a constituição de um repertório de violências a partir do qual ele vai se formando. Então, toda a referência dele é violenta. Toda a referência dele, por exemplo, na mídia televisiva de massa, que é a que ele assiste mais, é de violências. O herói é o duro de matar, né? A violência é glorificada, o herói mata muita gente, ele assiste mortes desde que ele nasce, mortes, e ele não consegue, quando ele é criança, diferenciar sequer o que é real do que é fictício. Então, a mídia de massa no Brasil, ela é tremendamente irresponsável, ou melhor, responsável pela constituição de todo um repertório de violência. Então, basicamente, esse adolescente, essa criança, ele passa 15 anos aprendendo a matar. Quando chega a 14, 15 anos de idade, ele começa a fazer o que ele aprendeu a fazer ao longo de 15 anos, por conta de um Estado que é ausente, de uma família que é ausente e de uma escola que é ausente também, que não é compromissada. Ele não tem isso que o capitão chamou de referências. Referência de quê? Referência de autoridade, referência de limites. E essa referência de autoridade, essa referência de limites, ela é muito importante na constituição do próprio psiquismo de alguém em desenvolvimento. Então, quando tudo isso falha, nós temos, então, esse adolescente praticando o crime e perpetuando essa prática. E essa prática ela está tremendamente inserida na própria estrutura da desigualdade social brasileira. Então, quer dizer, quando eu não concordo ainda com o termo escola militarizada. É uma escola que onde os militares fazem a gestão em conjunto com os civis e, inclusive, atendendo a anseios sociais que são muito legítimos, que é o de oferecer referências. Um breve parêntese, então, professor. O que seria uma escola militarizada? Uma escola militarizada é diferente. Mas, bom, há uma escola com intervenção militar, por exemplo, em que você tem lá um clima, uma situação em que há tráfico de drogas, em que há gangues atuando na escola, em que não há condição civil nenhuma de permanência lá, os militares chegam, interferem, colocam ordem da forma deles. O momento inicial foi assim, capitão Santos? Em presídios, em tudo. Teve que ser assim? Não chegou a ser desse jeito? Não chegou porque assim, quando a Polícia Militar assume a escola, eu assumi a escola em dezembro do ano passado, fez o ano agora. Então, quando a gente assume a escola, os alunos que estão na escola, eles têm precedência. Mas tem muitos alunos que não se identificam com o militarismo. Como a sociedade, por exemplo, abre um concurso militar, muita gente não vai entrar porque ele não se identifica. Estar numa escola militar não quer dizer que você vai virar militar, né? Não quer dizer. Então, claro. Exatamente o que o professor disse. Então, lá, esse anseio, esse pedido da comunidade, eu acredito que deve ser justamente pelo fato da ausência. É como se os pais falassem assim, olha, eu não dou conta, toma conta para mim. Mas a escola também não dá conta. Não dá conta. Aí joga para a escola. Quando joga o aluno para a escola, porque a escola virou um depósito. Ela agora não é mais uma escola de ensinamento, é um depósito. O pai vai lá e joga. O professor Afonso concorda com isso. Ele joga o aluno lá e fala assim, olha, administra meu filho porque eu não dou conta, eu já perdi. Eu recebo muitos casos de mãe que falam assim, olha, eu quero uma vaga para o meu filho porque meu filho tem 13 anos, ele me bate, ele não quer e eu preciso de alguém para... Ou seja, a questão a disciplina não está sendo mais aprendida em casa. A escola é um depósito que encontra professores
tremendamente despreparados, desmotivados e despreparados e descompromissados. Isso. Que não conseguem lidar com esse tipo de situação. Eu vou lhe dar alguns exemplos, né, de que a fala do capitão encontra eco na realidade de países que são muito bem sucedidos em educação. Não é? Eu estive no Canadá no ano passado, visitei várias escolas. O Canadá está sempre entre os 10 melhores países em educação básica do mundo, sempre. Não é? Eu estive na Inglaterra, estive na Alemanha, na Finlândia. Nesses países há também um respeito à disciplina, um respeito à hierarquia e um respeito ao convívio social. Não é? Inclusive o diretor dessas escolas é uma autoridade, ele tem uma carreira como diretor. Então a disciplina, a referência são aspectos muito importantes que são complementados de modo muito forte pela família também. Então compete aí, cabe ao Estado também assistir à família e assistir e criar uma rede de proteção para que um adolescente e uma criança se desenvolvam em sua capacidade plena. Sair disso é se omitir, e ao se omitir deixa a coisa acontecer. E então vem brasileiro querendo diminuir a maioridade penal, como se isso fosse resolver a situação do abandono da criança, querendo trancafiar crianças que viram assassinos pelo resto da vida, como se isso fosse resolver. Evidentemente, uma criança, um adolescente que já cometeu 5 homicídios, ele dificilmente vai ter algum tipo de recuperação. Ele pode ter, mas isso é difícil, e em nossos estudos de caso isso é muito raro. O que acontece geralmente é que ele sai dali da sua detenção provisória e ele morre muito rapidamente, como já também aconteceu nos estudos de caso que acompanhamos. E isso é uma realidade muito triste. Quer dizer, a exposição do adolescente à violência é que leva o adolescente a ser violento. E essa exposição, ela tem uma participação muito forte do Estado e muito forte da sociedade que permite isso. Não então, é só a mídia, né? É importante que você diga isso. Não é só a mídia. Não, a mídia é produto de tudo isso também. Então, antes de nós estabelecermos a culpa do adolescente, nós temos de olhar para nós mesmos e olhar para essa sociedade que deixa as coisas acontecerem dessa forma com o adolescente e com a criança. A gente tem que reconhecer a doença, né, da sociedade. Essa doença social. As pessoas falam assim, a violência está na escola. Não, a violência ela vem de casa. Ela chegou na escola, mas ela é o retrato de casa. O menino já veio de lá. O que a nossa instituição ela coíbe é justamente isso. Lá a gente não aceita determinadas brincadeiras, porque já é comprovado que a maioria das guerras, das confusões, elas começam por brincadeira. Um dá um tapa aqui, outro... E isso vai causando uma confusão, acaba eles entram em via de fatos. Né? Em via de fato, e aí quando chega lá fora, vai se entender. No núcleo militar da escola, eles vão lá no núcleo militar, essa hora eles são chamados. Lá não pode. Lá você tem que tratar o outro com respeito, não tem esse negócio de ficar batendo em ninguém, pegando em lugar... Não. Lá você tem que se comportar como um cidadão deve se comportar em qualquer lugar do mundo, respeitar o outro. Vocês já tiveram que encaminhar alguém para um centro de detenção, de atendimento psicossocial ao menor, alguma coisa assim? Sim, nós tivemos um caso ano passado de 2 jovens, eles, através de telefone, um ameaçou o outro de morte por causa de namorado, e um aluno denunciou, nós chamamos os pais e encaminhamos para o CIOPS para a devida providência, até porque se a gente não faz isso tomando conhecimento, hoje a gente não sabe o que passa na cabeça desse menino. Ele fala, vou matar e mata. E a gente entra nessa situação antes que isso aconteça. Então lá nós não temos esse índice na nossa escola de violência dentro da escola, essas coisas a gente não tem. Desde quando eu assumi lá, mudou assim, radicalmente, e é visível a mudança de como acontece. Além porque na minha escola em 2013 mataram um aluno atrás da secretaria. Sequestraram uma professora e mataram outro na porta da escola. Mas hoje não tem mais isso. Você chega lá, não tem vagabundo na porta, não tem ninguém vendendo droga. Nós não aceitamos nem um bate-papo com seres estranhos com os nossos alunos. Então, quando vai sair, tem sempre um policial lá fora, a gente acompanha. A gente Todo mundo armado? Sim, esse é o nosso processo. Nós somos militares. Não tenho como tirar uma arma de um militar. É a mesma coisa, por exemplo, eu comandei patrulha escolar há muito tempo. É a mesma coisa de eu ser chamado numa escola, teve um problema, e eu chegar lá e deixar minha arma na viatura, eu vou fazer o que lá desarmado? Eu não posso, é o meu instrumento de trabalho. Então, lá é normal, é uma escola militar. Você não vai entrar num quartel do Exército ou da Marinha e vai chegar lá, o pessoal da guarda lá, desarmado. Eles têm que guardar. É a nossa escola, nós temos que dar proteção.
Eu tenho 1.000 e tantos alunos lá dentro. Eu não posso permitir que um delinquente chegue lá, pule dentro da minha escola e mate um aluno meu. Vocês ficam só olhando, né? Eu só olhando com o quê? Com cabo de vassoura na mão? Para bala não dão. Esse é o reflexo. Isso é função. É como se fosse uma patrulha escolar em qualquer escola. Ninguém chamou a patrulha escolar para entrar numa escola e diz assim, deixa tua arma em casa porque você vai entrar na escola, porque não resolve nada. Então o instrumento de trabalho do policial é esse. O delinquente, ele não vai desarmado, ele vai para a escola com uma faca, com um revólver, com alguma coisa. Ele vai com essa intenção. Ele chega no meu colégio, por exemplo, aí eu tenho 12 policiais lá, todo mundo desarmado. O cara vai matar os policiais, vai matar os alunos, mata quem ele quer e depois nós ainda vamos ser punidos por omissão depois de morto. Que aí a pessoa vai falar, o que esse policial estava fazendo aqui? Deixou o revólver em casa, ou sua arma em casa, quando ele deveria estar aqui para... Que raio de policial é esse, entendeu? né? Então... Essa vai ser a questão. Vamos de novo lá, Valparaíso. A Carol Siqueira tá chamando a gente. Carol, com você. Oi, Fabrício. Olha, a gente já apurou alguns casos de violência também, o capitão estava falando aí no estúdio, mas o que a gente apurou aqui foi o seguinte, olha, em 2012, uma pessoa pulou o muro, que estava fora, numa perseguição fora, pulou o muro e foi morta aqui no pátio da escola. E nesse mesmo ano, um aluno morreu aqui, na esquina da escola. E para falar comigo sobre essa transição, está o Gabriel, que tem 15 anos, estuda aqui desde 2011, ou seja, pegou todos os dois períodos. Gabriel, como é que era a escola antes dos militares? A escola antigamente era mais com violência, drogas, armas, essas coisas. Tinha droga e arma aqui dentro da escola? Sim, tinha. Muita violência, brigas, armas, muitas coisas tinha. Você já sofreu algum tipo de violência aqui dentro? Não. Você é quietinho, né? Isso, graças a Deus. Quietinho na minha, boa. E o que mudou quando os militares entraram aqui na escola? Mudou muita coisa, mais segurança, mais adaptação no colégio, como os alunos, que era antes, hoje. Minhas notas antigamente eram ruins, 7, 6, agora é só 8, 9, mais nota sim. E essa obediência que você aprende aqui e que vocês outros alunos aprendem aqui, vai para casa? Vai sim. Ficar com minha mãe, meus pais, meus irmãos, mais educação, mais respeito que eu tenho por eles, assim. Como é que é a aula de educação física aqui? Muito divertido. Pátio, jogando bola, vôlei, ensina nós marchar direito, aprende coisas mais. Tem muita flexão? Não, aqui não. Tem flexão? Não, aqui não. E o que você acha que essa escola vai fazer para o seu futuro? Já te deu um horizonte melhor? Melhorou a sua vida? Melhorou muito. Estou pensando em seguir carreira no militar mesmo, servir no exército. Graças a Deus, Deus consegui mesmo. Obrigada, Gabriel. Olha só, querendo ser militar. E a gente apurou aqui também que tinha muito aluno ex-presidiário aqui no período noturno e que esses alunos já não estão mais aqui. É com você, Fabrício. Obrigado, Carol. O período noturno aí ainda continua existindo, capitão? Foi encerrado? Foi porque só tínhamos lá três turmas no noturno, cada uma com 12 ou 13 alunos, eles faziam um processo de aceleração. Com nós assumimos, nós só temos seriado, nós não fazemos aceleração. Então, por não haver quórum, nós não temos. Um outro fator. Mas não também. existe demanda, não, pelo ensino noturno lá? Porque aqui em Brasília, eu já tive a oportunidade de conversar com professores que reclamaram justamente que o ensino noturno é o que eles ficam. É o que deixa eles mais assustados, exatamente por causa da questão da violência. Que é onde talvez a presença da Polícia Militar poderia ser mais benéfica, vamos dizer assim, né? Nesse caso não tem demanda? Nós não temos a demanda e nós não criamos o período noturno, mesmo se houvesse a demanda, por uma razão lógica. Como os nossos alunos andam uniformizados, fardados, e o local não... A questão não é a escola dentro, a questão é quando ele vai para casa. 11 horas da noite, meia-noite, ele pode correr o risco de ser confundido com um policial militar e depois alguém o matar pensando que ele é um policial militar. O Munducão continua do lado de fora ali. Continua do lado de fora. Então a gente não vamos correr esse risco. É exatamente. Mas além da demanda que não tem mesmo. É a doença social que o professor Afonso falou, né? Eu quero só fazer algumas observações, apesar do sucesso da escola, do sucesso das escolas militares de um modo geral, a gente deve compreender que escolas, o fato de militares terem de administrar escolas para que elas saiam de uma situação crítica e sigam para um patamar melhor, já é uma denúncia de que a educação brasileira vai muito mal, de que nós não conseguimos qualificar gestores capazes, gestores civis capazes de fazer isso. Há, evidentemente, em nossas próprias pesquisas, uma quantidade de escolas que conseguem ter experiências muito boas na construção de uma cultura de paz,
sem que elas tenham que passar por um processo, digamos assim, de entrada de militares com suas armas e com todo o poder que isso representa na estrutura da escola. E essas experiências muito bem sucedidas, inclusive, estão reunidas num livro publicado pela Unesco em 2006, experiências civis, né? De experiências civis, no caso, né? Muitas delas premiadas e tal aí pelo Brasil. O problema é que o Brasil não consegue constituir uma política educacional de longo prazo para a educação básica que estabeleça essa qualidade com essa disciplina e dentro desses parâmetros. Nós não temos gestores suficientemente bem formados para isso. Nós temos uma crise hoje muito séria na própria formação de professores no Brasil. Nós temos as escolas são deterioradas. Não há uma excessiva centralização dos processos de decisão, por exemplo, dentro da escola. E junto eu acho interessante que tudo isso... Há um conjunto de coisas, então, que tem de ser enfrentadas. E tudo isso que o senhor está falando, eu achei curioso que o senhor não falou de dinheiro. O senhor não falou que é falta de verba, como normalmente se imagina, não tem dinheiro para educação. O senhor não tocou nesse assunto. Eu posso explicar por quê. Porque antes de falarmos em falta de verba, a gente tem de falar do problema do mau uso da verba. A gestão, né? Do mau uso da verba na gestão, da gestão perdulária, que no Brasil vai desde as instâncias superiores até as instâncias mais básicas. A gente tem de falar da corrupção endêmica, de quando a gente vê, por exemplo, diretores superfaturando com a merenda escolar, diretores desviando a merenda escolar, fazendo todo tipo de coisa que... Com prefeitos, né? Prefeitos, né? Geralmente isso é um processo que envolve muitas vezes uma cadeia de corrupção. Não é? Então, quer dizer, na verdade, quando a gente fala dos militares, a gente fala em uma intervenção extrema, em algo que não deveria ser necessário no Brasil. É claro que eles entram com o modelo deles é um modelo pequeno, mas é bem sucedido. Não é um modelo possível, por exemplo, de você expandir para a sociedade brasileira como um todo, até porque nem há militares suficientes para isso. Militares são para fazer a sua atividade fim. Que é proteger a sociedade como um todo, proteger pela repreensão, proteger pela prevenção, proteger de muitas formas. Então, militares não são para ocupar escolas dessa forma. Quando eles ocupam, eles fazem bem o serviço, é claro. Mas isso, por outro lado, denuncia também a falência de um modelo de educação que precisa ser revisto urgentemente. Eu acho que essa é, inclusive, o principal problema do Brasil no momento. Não é a questão da violência, não é o problema da desigualdade. A desigualdade é a consequência da má educação, a violência é a consequência da má educação e até a saúde precária é a consequência da má educação. Isso é uma verdade. Aí o senhor tocou no assunto que eu queria perguntar para o Capitão Santos, para quem está ouvindo a gente pela Rádio Câmara, que é diretor, comandante, né, da escola em Valparaíso, a unidade Fernando Pessoa. Capitão, a gente tem uma ideia geral no Brasil todo de que está faltando polícia na rua. Assim, a gente não vê policial, tem um número de policiais muito baixo no Brasil. Como que tem policial para cuidar de escola, então? Assim, é papel do militar, na visão do senhor, é papel do policial ou do militar em geral cuidar de escolas? Não deveria talvez estar cuidando de outras coisas? Olhando pelo lado da função policial militar, eu vejo que esse é um grande avanço para a Polícia Militar. Como a nossa função é ostensiva, preventiva e, em alguns casos, repressivo, a polícia praticamente no ato de prevenção ela tem agido pouco justamente pelo seu baixo contingente. Eu vejo assim que quando a Polícia Militar consegue trabalhar com as crianças, dando conhecimento, educação, respeito, mostrando cidadania para ele, esse é um ato preventivo. O índice de alunos das nossas escolas envolvido com droga ou que foi preso ou fazendo é quase zero. Ou seja, também é um assunto de competência policial. E isso é uma função da polícia. Porque, na verdade, nós somos colocados geralmente para agir só para reprimir. Aí você vai lá, depois que o cara já roubou, que ele já é traficante, que ele já está envolvido com droga, e coloca a polícia para bater de frente para ele. Mas não deu uma chance da polícia trabalhar ele na infância. E essa é a chance que a polícia está tendo. Na verdade, o objetivo primórdio da criação do colégio era os nossos filhos. Eles iam estudar e a gente ia dar aula para eles. Como o sistema deu certo, para nós
a sociedade entendeu que ia dar certo para ela e tem dado. Então eu vejo que a polícia ela contribui muito nisso sim, porque quando eu estou com um aluno trabalhando com ele ali, mostrando para ele o que é ser um cidadão, eu estou tirando ele do mundo da droga, a gente coloca ele para ele não, com quem ele deve andar, com quem ele não deve, a forma de como um traficante vai chegar nele. Então a gente prepara ele. Com isso, é um trabalho da polícia, é um trabalho preventivo, nós estamos fazendo um grande trabalho. E eu vejo isso como lucro para a instituição. Porque muitos alunos que estão ali na escola, amanhã eu não vou precisar prender ele. Ou seja, você está diminuindo a necessidade de efetivo ali na frente, né? Do lado eu de estou fora. ganhando um público muito grande que amanhã, com um pouco efetivo, eu vou poder resolver a situação. É um ponto de vista interessante. Olha, tá chegando um bocado de mensagem pra gente aqui, pelo Twitter, @participaçãopop, nosso nome de usuário, pelo 0800 619 619, a ligação gratuita, viu? Se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, e também pelo nosso e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br, também estão chegando algumas coisas. Por exemplo, pelo 0800 619 619, chegaram alguns comentários já. O Valmir Rodrigues Ramos, de Mogi das Cruzes, São Paulo, disse: eu não concordo com a militarização das escolas, pois a pressão provida do regime militar inibe o desenvolvimento das pessoas. O Oswaldo da Cruz, de Goiânia, capital de Goiás, diz: a escola militarizada não é uma escola para todos. Ela é excludente, porque para entrar numa escola militar tem que passar por uma prova ou ser indicado por alguém. Queria juntar esse comentário do Oswaldo com a questão que foi levantada pelo Alexandre Porto no Twitter, sobre a questão das taxas, que muitas famílias não podem arcar, e também do preço das fardas, né? A questão das fardas que foi levantada antes aqui. Eu até recebi uma notícia da nossa produção de que foi veiculado na imprensa no começo do ano passado que a escola estava cobrando taxa de matrícula e mensalidade. É uma escola pública. Então, assim, esses custos não são altos demais, Capitão Santos? Por que esses custos todos? Não haveria uma forma de baratear isso? Como eu disse, a escola ela foi criada com um acordo para os nossos descendentes. Nós contribuímos para ter uma educação de qualidade melhor, a baixo custo. Ela funcionava na academia. A sociedade aderiu a isso, saiu da academia e continuou com esse acordo de baixo custo. Então, uma contribuição ela é voluntária. Existe um acordo que 10% da contribuição voluntária daqueles que ajudam, ele é destinado àqueles que não têm condições de comprar. A escola fornece o uniforme para ele, a gente compra e dá para aqueles que não têm condições. Os R$50 que é a contribuição que cada um dá, esse dinheiro ele volta todo para o aluno, ele é investido, ele volta como investimento para o próprio aluno, na melhoria da escola. A gente tem cursinho pré-vestibular, tudo pago com esse dinheiro. Ele tem lanche, ele tem almoço, ele tem aula de música, ele tem karatê, ele tem um monte de coisa que a gente faz com esses R$50. Se você pegar uma escola normal pública e pega a escola militar, é pública. Mas a diferença está aí. Mas a própria escola pública já não deveria oferecer isso pelos impostos que são pagos pelo cidadão? Eu acredito que esse direito todos nós deveríamos ter. Na teoria funciona assim, na prática não funciona assim. Professor Afonso, é uma omissão do Estado nesse caso? Eu fiz no ano passado, quando eu visitei essa escola, as escolas canadenses, eu fiz uma comparação entre o custo aluno no Canadá e no Brasil. E o que me surpreendeu realmente, do Distrito Federal, estou falando, não de Goiás, não de outros lugares, mas o que me surpreendeu é que, à época, o custo aluno em Brasília, que era de R$850 por aluno, era equivalente, por mês, era equivalente ao custo aluno, ao custo de um aluno de uma escola pública do Canadá. Então, eu fiquei muito surpreendido com esse custo aluno basicamente no mesmo valor. Ou seja, gasta-se praticamente o mesmo tanto, mas a qualidade de ensino é totalmente diferente. A diferença é abissal. E a outra coisa que me surpreendeu também foi quando eu fui ver, por exemplo, o valor de construção de escolas, de reforma de escolas da Secretaria de Educação. Eu vi lá um valor de construção de metro quadrado que era em torno aí, na época, de alguma coisa como R$1.700, não é? Bom, R$1.700, à época, eu comparei e conversei com construtores, era o valor do preço de construção de metro quadrado no Lago Sul. E eu comecei a pensar, né, por que uma escola pública tem esse valor de construção tão alto? É incompreensível.
Né? Então, quer dizer, é aquela lógica de um sistema que é muito perdulário em relação ao modo como gasta recursos. Então, eu fico pensando, o problema do Brasil é menos os recursos do que o modo como os recursos são gastos. Há uma coisa de desperdiçar, uma cultura do desperdício de dinheiro público no Brasil que é inaceitável e que também afeta essa educação, levando para a qualidade pior possível. É terrível, né? Dona Dirce Pelágio de Saquarema, Rio de Janeiro, ligou para o 0800 6969, já estava com saudade já da Dona Dirce, fazia tempo que eu não vi uma mensagem dela aqui. Abração para a senhora, Dona Dirce. Um comentário. Creio que não só a educação, mas outros setores também deveriam ser militarizados. Como disse o capitão Santos, o que falta ao país é o respeito de um ser humano com o outro e cada um entender seus limites, obrigações e deveres. O brasileiro perdeu a liberdade dentro do seu país pela insegurança em que vivemos. É uma visão até compartilhada, muita gente fala isso. Temos de ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque o sistema político ele pode ter tremendas imperfeições, não é? O sistema político do voto direto e tal. Mas a gente tem que se responsabilizar também pelos políticos que colocamos lá. Então nós temos de assumir essa responsabilidade, porque se esses políticos, dessa forma, se esse Congresso está lá, ele é um espelho da sociedade brasileira. Nós votamos neles, colocamos eles lá, ninguém nos obrigou a votar, não fomos coagidos a votar, votamos porque quisemos. E que tipo de cobrança que fazemos aos políticos? Que tipo de cobrança? Será que a gente sabe em que candidatos a gente votou na última eleição? E olha que ela está recente. A gente sabe realmente em quais candidatos a gente votou? Será que a gente acompanha o sistema político? Será que a gente acompanha a política educacional do Brasil? Quando foi que nós nos reunimos e fomos para a rua protestar pela má qualidade da educação brasileira? Quer dizer, protestamos pelo aumento das passagens de ônibus, mas o que deveria haver no Brasil hoje eram grandes, enormes manifestações, um verdadeiro clamor popular nas ruas pela educação. Porque o que está acontecendo no Brasil é um verdadeiro roubo cognitivo da pior forma que pode existir. É verdade, é uma forma até de alienar a população, né? Vamos voltar a Valparaíso de Goiás com Carol Siqueira. Oi, Fabrício, eu tô aqui com a Kênia, que é da Associação de Pais e Mestres. Ela tem 2 filhos que estudam aqui no Colégio Fernando Pessoa, esse colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ela tirou os filhos da escola particular e trouxe para cá porque acha que o ensino é muito melhor. Qual a diferença da grade escolar de uma escola particular para aqui, a escola pública mais gerida pela Polícia Militar? A aula de noção e cidadania, para mim, é uma coisa de suma importância, que eles não têm, pelo menos na escola que os meus filhos estudavam, não existe. E o que eles aprendem nisso? A como tratar a pessoa, a saber como é que é o mundo lá fora, as drogas, a violência. São policiais que dão essas aulas para eles, né? Então, eu acho que ajuda a gente hoje na criação dos nossos filhos. A gente estava falando de custos. Você tirou seus filhos da escola particular e trouxe para cá. A farda custa cerca de R$500. Tem ainda essa contribuição que é voluntária, mas é R$50, R$100. Não tem esse temor de vocês estarem elitizando uma escola que é de uma escola de uma área periférica, de uma zona não tão rica assim? De maneira nenhuma. Os R$500 do uniforme, os pais que não têm condição de contribuir, eles vão ao capitão, conforme foi feito no ano passado. O capitão gastou quase R$10 mil passando fardas, comprando fardas para os alunos que não tinham condição de comprar. A gente já entra, quando a gente vê o edital, lê, lá está falando, né, que tem o uniforme. E na escola particular também tem, né, o uniforme. E a contribuição voluntária não é R$100, é R$50 o valor dela, tá? E qual que é o poder da Associação de Pais e Mestres que os pais têm aqui na escola? Deliberar o que de melhor o capitão vai fazer, o comandante da escola, diretor, né, o capitão Santos, o que de melhor para o colégio, para a benfeitoria dos alunos. Por exemplo, hoje a escola tem climatizador de ar, a escola tem câmera em todas as salas, a escola toda é monitorada, a escola foi pintada acho que umas 3 vezes esse ano. Então, assim, é o diferencial da escola pública para a escola com agora a gestão da polícia. A escola aqui, ela tem computadores, ela tem quadra de esportes, ela tem laboratórios de física, de química para os alunos? Laboratório projeto para esse ano,
piscina semiolímpica, acredito que a partir de março agora o capitão vai fazer. Tem quadra sim lá atrás, não está coberta ainda porque a gente está aguardando uma verba do governo, mas essa arrecadação, essa contribuição voluntária que é feita pelos pais é basicamente para isso, é simplesmente para melhorar o colégio para os nossos alunos. Então, eu como mãe de um filho que estudou numa escola particular, mas como N mães que eu conheço aqui, de filhos que estudavam aqui quando era público, eles veem assim uma diferença horrenda. E é fácil entrar aqui? Se eu quiser colocar meu filho aqui, como é que eu faço? É por sorteio, né? Esse ano entrou 40 vagas para civil e 40 para militar, e só 6º ano. Obrigada, Kênia, pela sua participação. Eu vou encerrando aqui da escola com uma ótima impressão, Fabrício. Tá certo, Carol. Parece que tá todo mundo com essa impressão, viu? Aqui pelo Twitter a gente recebeu agora, por exemplo, uma mensagem do Marcos Flávio Ribeiro, dizendo: o pesquisador Galvão tocou no ponto nevrálgico da educação pública no Brasil, a má gestão dos recursos educacionais. Isso não se vê em uma gestão educacional militarizada, devido principalmente aos valores pregados e passados pelo militar. Né? A professora Marilis Tranquilini Neri é professora da Secretaria de Educação há 32 anos, acho que daqui do Distrito Federal, né? Mandou pra gente um e-mail, ela já estava participando pelo Twitter, dizendo: a gestão disciplinar militar é nota 10. Devemos lembrar que a família é a responsável primeiro pela educação da criança. O Estado é responsável secundário por essa educação. A escolarização é responsabilidade do Estado, não educação, é isso que ela está ressaltando. A família parece entregar, cada ano mais ainda, a responsabilidade de educar para a escola. Isso inclui educar e ensinar os valores éticos e morais, o que está errado. Então, a saída é essa aí. Parece, então, por isso que está tendo muito comentário positivo aqui em cima da experiência. Bem rapidinho, professor Afonso. A falta de educação no Brasil, ela é transgeracional. Você não pode pedir a um pai que não sabe ler que ensine seu filho a ler. A um pai que não teve acesso à escola que ajude o seu filho na escola. Ou que não tem noções de cidadania, ou né? que ajude numa educação cidadã. Então é responsabilidade do Estado, sim, tudo isso. Também, né? Também até entra. Porque... Professor, Capitão Santos, para a gente encerrar aqui, que nós já estamos chegando no limite do programa, essa experiência de Goiás está sendo procurada por outros estados? Tem outros estados se interessando, perguntando para vocês como é que funciona, querendo aplicar esse modelo? No Amazonas já tem escola, já criaram. No Pará, Minas Gerais, o presidente da Associação dos Militares do Brasil em Minas Gerais, ele está levando esse projeto para outros estados que já procurou para aplicar esse mesmo sistema de educação. Uma coisa que eu costumo dizer, né, é que as pessoas confundem educação com conhecimento. São interligados, mas são duas coisas diferentes. Educação vem de berço, é da família. Conhecimento você aprende no banco da escola. O que as pessoas confundem, os pais, é que eles não dão educação para o filho e jogam numa área de conhecimento e quer que o professor eduque o filho dele. E lá na escola não tem berço. Educação vem de casa mesmo, né? Bom, parece até que, infelizmente, né, eu devo informar aqui, a direção do programa me informou que a nossa produção tentou entrar em contato com o deputado que participaria do programa, como a gente sempre faz aqui no Participação Popular, mas infelizmente não foi possível realmente conseguir esse contato. Infelizmente a gente vai ficar sem a presença, então, de um deputado para dizer a posição do Congresso em relação a essa questão. Pelas mensagens aqui, a gente parece que está vendo, né? Como a gente disse que houve aquele período pós-ditadura militar, parece que agora, aos poucos, a sociedade está se reconciliando com os militares. O país precisa da ajuda de todos para crescer. Nós estamos chegando ao fim do programa. Antes de terminar, eu quero convidar o nosso espectador, o nosso ouvinte, para o programa desta terça-feira, em que nós vamos falar da música clássica no Brasil. Para que lado está indo? Existe educação de música nas escolas? Muito pouca. Será que os jovens estão ouvindo ainda a música clássica? Enfim, esse vai ser o assunto do Participação dessa terça. Você já pode mandar suas perguntas, seus comentários para o e-mail participaçãopopular@câmara.leg.br, para o nosso telefone de ligação gratuita 0800 619 619 ou pelo Twitter, uma mensagem para a gente com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Vamos encerrando esse programa de hoje aqui dessa segunda-feira, 19 de janeiro, com o capitão Francisco dos Santos Silva, diretor do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Fernando Pessoa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Mais uma vez, nosso agradecimento à Polícia Militar do Estado de Goiás por ter aceitado o convite.
E agradecimento aqui ao professor Afonso Galvão, da Universidade Católica de Brasília, doutor em Psicologia Educacional. Muito obrigado, professor. E muito obrigado a você que acompanhou essa edição do Participação Popular. A você um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.